Olá pessoal, tudo bem? Eu vou deixar para vocês nesse vídeo algumas dicas para a realização da primeira prova. Eu queria fazer alguns comentários aqui e deixar algumas dicas para vocês. Bom, estou mostrando aqui diversos tipos de mesas, mostrando aqui que essa concepção de design de mesas, de móveis para interiores, ela é bastante evoluída, existem bastante modelos, formas, formatos, cores. Vocês podem ver que é bastante variável, então vocês podem usar bastante a criatividade para poder desenvolver o trabalho de vocês. A primeira etapa do trabalho é vocês fazerem um croquis, fazer um desenho de como que vai ser essa mesa que vocês estão pensando. O único direcionamento que eu dei para vocês é que o tema do restaurante é um restaurante japonês, então a ideia é que vocês tentem trazer na mobília, nas mesas e na decoração dessas mesas, né? Não sei, algum tipo de apelo à cultura japonesa ou à culinária japonesa. Talvez vocês não consigam fazer isso tão diretamente, mas a ideia é que vocês tentem de alguma forma trazer esse tipo de informação no projeto de vocês. O projeto é de vocês, vocês vão entender que é como se vocês fossem os donos da fábrica ou o projetista da fábrica que está desenhando a mesa, então é livre, é de vocês definir o formato, definir o modelo, definir como que essa mesa vai ser. Então aqui tem diversos exemplos que vocês podem observar, e se vocês usarem na internet, num buscador na internet, colocar design de mesas ou qualquer termo associado a isso, vocês vão ver que existem aí vários modelos para vocês se inspirarem. Bom, uma vez que vocês definirem o desenho principal da mesa, o esboço da mesa, né, vocês vão ter que definir as dimensões. A espessura do tampo, as dimensões do tampo da mesa, as dimensões dos pés das mesas, a quantidade de pés, o formato, enfim, tudo isso vai ter que ser previamente definido antes de vocês partirem para a escolha do material. Nessa etapa também é importante definir se existe alguma liberdade de trabalhar na geometria. Por exemplo, o tampo da mesa, pode ser que vocês pensem que a espessura do tampo da mesa pode ser uma variável que a gente pode trabalhar um pouco para otimizar o projeto em algum outro critério. Uma das dimensões dos pés da mesa, enfim, tem algumas liberdades que vocês podem definir se essa geometria, se essa dimensão pode ser otimizada em função de outra coisa, ou se todas as dimensões são fixas, pré-determinadas já no início do projeto. Vocês vão ter que definir isso também. Havendo alguma geometria que pode ser trabalhada, ou a espessura da mesa, ou a dimensão dos pés, eu estou usando a espessura como exemplo porque é mais fácil, né, mais comum a gente definir as dimensões do tampo, né, as largura, a profundidade do tampo, e a espessura não vai influenciar tanto assim no design do projeto. Você pode aumentar ou reduzir um pouco a espessura, que não vai trazer tanta diferença. No caso dos pés da mesa, a altura é fixa, eu já passei para vocês ó, que a mesa tem centímetros de altura, e vocês podem trabalhar numa geometria que não interfira no design de vocês. Ou vocês podem definir que é tudo fixo e não tem nenhuma geometria para ser trabalhada. Depois desse croquis, desse esboço e dessas definições de dimensão, vocês vão trabalhar na decomposição das forças, né? Existe uma força em cima do tampo da mesa, vocês podem considerar essa força 100% no centro ou numa extremidade, vai depender do que for mais rigoroso no projeto, ou distribuir a carga ao longo de toda a superfície de uma forma homogênea, para ver como vai ser a decomposição das forças aqui sobre o tampo da mesa e sobre os pés. O tampo, né, a maioria dos tampos aqui que eu estou mostrando para vocês, dependendo do ponto de fixação, ele pode estar submetido a um esforço de flexão na lateral, né? Esse caso aqui que eu estou mostrando com o mouse, ele pode gerar uma flexão formando aqui uma barriga. Esse caso aqui, onde as laterais do tampo são fixas, ele pode gerar uma barriga no centro. Então, o tampo está submetido a um esforço de flexão, além do esforço puramente de compressão de cima para baixo. Então vocês vão ter que analisar a forma de fixação do tampo da mesa, se ela está rigidamente fixada ou se está simplesmente apoiada, para poder fazer essa decomposição e essa análise de como isso vai ser. Esse exemplo aqui, ó, estou mostrando os pés quadrados e o tampo da mesa, aparentemente o tampo está rigidamente fixado na extremidade. E o centro está livre, ele pode deformar no centro. Então, aqui é uma situação de que vocês vão aproximar isso aqui para uma lateral completamente engastada, com a força aplicada no centro, podendo fazer uma barriga.
Nesse caso aqui, que tem um tampo com o ponto central aqui fixado, vocês podem imaginar que ele está fixado no centro, um braço aqui desse tampo vai sofrer flexão para gerar aqui uma flecha nessa extremidade. Bom, então vocês vão analisar flexão e compressão no tampo da mesa, e os pés da mesa vão sofrer compressão pura, podem sofrer flambagem, na verdade eles não podem ter nenhum efeito de flambagem, então vocês vão dimensionar a força crítica aqui para que não haja flambagem, e dependendo da situação ele pode estar submetido a alguma componente de flexão também. Se a gente pegar esse caso aqui, onde tem esse pé na diagonal, ele vai ter uma força de compressiva de cima para baixo, mas também vai ter uma força de flexão aqui, então vocês vão simplificar, decompor na horizontal e na vertical, e aproximar essa situação aqui de uma das situações que a gente tem já prevista no livro lá para fazer a decomposição das forças, e esse pé aqui especificamente falando, ele vai ter uma componente aqui que vai gerar uma flexão, uma força de cima para baixo aqui, o pé apoiado, então ele vai tender a fazer uma barriga fletindo o pé. Então no pé da mesa vocês vão analisar compressão, flambagem e em alguns casos flexão, e no tampo da mesa flexão e compressão. São as considerações que a gente vai trabalhar como equações do projeto. No caso da performance, eu passei para vocês massa e custo. Se tiver alguma geometria que possa ser trabalhada ou não, vocês vão desenvolver o índice de mérito para redução de massa e para redução de custo. E vocês vão aplicar isoladamente, faz uma seleção pensando na massa, uma segunda seleção pensando no custo, e os candidatos que estiverem posicionados nas duas seleções podem ser as opções para o seu projeto. Eu também pedi para vocês atributos estéticos, né, que pode ter a ver com cor, textura, forma, né, a gente pode trabalhar isso na seleção dos materiais. Por exemplo, essa madeira aqui, dando um apelo rústico para o material, isso pode ser um pré-requisito do projeto, ter algum apelo natural, algum apelo rústico, ou tinta, verniz, cores, etc., podem trazer esse apelo estético. Isso vocês podem aplicar após a seleção dos materiais, já pensando na redução de custo, na redução de peso. E o atributo também que eu pedi para vocês pensarem é um atributo ecológico. Esses atributos ecológicos, eles podem ser usados para desenvolver índices de mérito, além da massa, do custo, atributos ecológicos, ou também, como o caso do estético, serem aplicados após a primeira seleção, tentando encontrar um material mais adequado dentro daqueles que já passaram nas equações do projeto e da performance. Eu trouxe aqui uns exemplos de produtos que têm um apelo ecológico para vocês melhor entenderem. Apesar da gente não ter falado isso em sala de aula, eu acredito que vocês não vão ter tanta dificuldade assim de desenvolver o trabalho de vocês. Esse primeiro exemplo de tipo de produto, o fabricante, fala fabricante de água mineral, mas ela é colhida na fonte envasada, né? A empresa que faz a coleta e envasagem dessa água mineral, ela decidiu por conta própria que essa embalagem vai ter um atributo ecológico no desenvolvimento desse produto. No caso, o produto é a embalagem. Aqui a gente tem uma definição no projeto de uma embalagem com 20% menos polímero. Então, eles desenvolveram uma embalagem com uma espessura menor, com uma dimensão menor, para economizar matéria-prima. Além disso, eles têm 30% do polímero que é usado para fazer o produto, né, do PET que é usado para fazer o produto, 30% desse PET é feito de cana-de-açúcar. Então, são dois atributos que foram acrescentados ao produto, que são atributos ecológicos: redução de consumo de matéria-prima e substituição de parte da matéria-prima por matéria-prima de origem vegetal, de origem da cana-de-açúcar. Então, essa garrafa já está no mercado há algum tempo, desde 2012, que essa embalagem está no mercado. Ela tem também um apelo de descarte, porque ela tem as paredes mais finas, então surgiu uma propaganda na época, e existe um rótulo aqui, no próprio rótulo tem uma propaganda falando para torcer a garrafa. Quando ela é torcida, ela ocupa menos volume, que são considerados atributos ecológicos que foram embutidos no produto, lá no conceito do desenvolvimento do produto, como atributos que esse produto deveria ter. Esse outro produto que eu vou mostrar para vocês aqui é uma embalagem feita de um polímero produzido pela Braskem. Braskem, quem não conhece, é uma empresa que fica no sul do país, ela é uma produtora de polímero,
Ela desenvolveu um produto feito a partir da cana-de-açúcar, né? Então aqui a gente tem 19 empresas com 23 marcas, são 23 produtos diferentes que tem esse material que é originário da cana-de-açúcar em suas linhas. Então aqui a Sandal, a Natura, a Faber-Castell utilizam esse produto. E ela recebeu um selo verde, diferenciando essa embalagem que tem algum apelo ecológico no desenvolvimento dessa embalagem, para poder diferenciar esse produto dos demais. Esses dois exemplos que eu mostrei para vocês são critérios mais ligados a marketing, tentando aqui trazer um conceito para a empresa, que a empresa investe no meio ambiente, que a empresa está preocupada com o meio ambiente, do que propriamente funcional. A embalagem funciona do mesmo jeito. Então, ela não muda os seus conceitos, os seus atributos funcionais, e foi introduzido um conceito ecológico por vontade própria, por iniciativa própria da empresa que fabrica a embalagem. Então, aqui é um selo que identifica o plástico, ele é 100% renovável, produzido aqui pela Braskem. Isso também já tem alguns anos que isso está no mercado. Essa reportagem, por exemplo, aqui é de 2013. Bom, era isso que eu ia passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar alguma mensagem, podem entrar em contato comigo. A gente pode, durante os horários das aulas ou fora dos horários das aulas, a gente pode marcar um encontro, a gente pode abrir uma reunião e eu posso explicar melhor, tirar algumas dúvidas, mas eu preciso que vocês entrem em contato comigo para a gente poder marcar esses encontros. Bom, então é isso, fiquem bem, até a próxima.